da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais arriba, teus restolhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lavarote sempre estrelado, diga o verde louro desta flor, traz no futuro e glória no passado, consegues a justiça brava forte, verás que o brilho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, enamorada, entre outras vidas tem Brasil na pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Por gentileza, podem se sentar. E neste momento é convidado o presidente da Assembleia de Deus do Amapá, pastor Iaci Pelaz, para o momento da bênção. Senhores, senhoras, autoridades civis, militares e eclesiásticas, boa tarde. Quero, com muita alegria, agradecer ao convite do ministro Antônio Valdez Góes, que nos solicitou que estivéssemos hoje aqui para fazer uma breve oração de bênção para que Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o abençoe neste grande desafio que tem pela frente, o de desenvolver uma tarefa como ministro de Estado da República Federativa do Brasil. Certa feita, quando Jesus começa o seu ministério há 2000 anos, perguntaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, por onde ele havia sido criado desde a infância? Nesta tarde, alguém pode perguntar: pode vir alguma coisa boa do Amapá? E a resposta é Antônio Valdez Góes. Creio, sinceramente, ministro, que este chamado é um chamado de Deus para a sua vida. Sei que os desafios são grandes, mas maior é o Deus que vai estar te dando direção e sabedoria. E que é interessante, só um breve relato, que no mesmo dia que Vossa Excelência inaugurou em Macapá, capital do estado do Amapá, o complexo da integração, nesse mesmo dia soube da notícia de que seria nomeado ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Deus trabalhou para que assim acontecesse e usasse os seus instrumentos aqui nesse espaço de Brasília para que Vossa Excelência chegasse aqui. Trago aqui uma oração chamada oração ou a bênção araúnica, aquela que Deus falou a Moisés que ensinasse a Arão para que os filhos de Israel fossem abençoados aqui na terra. Ministro Antônio Valdez Góes, assim diz a palavra do Senhor: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha
misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa paz esteja presente em cada dia do seu desafio neste ministério que Deus te entrega como missão para todo o Brasil e com um olhar especial para a Amazônia e o Amapá. Que Deus te ajude a reduzir desigualdades sociais e regionais e tu sejas uma bênção nas mãos do Senhor, tu e tua equipe. Deus te abençoe. Senhoras e senhores, o ministro Valdez Góes é técnico agrícola e formado na Escola Agrotécnica Federal de Castanhal. É funcionário público de carreira como extensionista rural. A vida política do novo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional teve início em 1989, quando se filiou ao PDT. Um ano depois, foi eleito deputado estadual mais votado do estado do Amapá. Como parlamentar estadual constituinte, Valdez ajudou a formular o capítulo da política pesqueira do estado que tem litoral atlântico. Foi reeleito em 1995 e entre os destaques de sua atuação neste período está a lei que criou o Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá. Migrou do Poder Legislativo para o Executivo em 2003, quando se elegeu governador e serviu seu estado por 4 mandatos. Ao longo desses 16 anos à frente do governo do Amapá, sua atuação foi focada no desenvolvimento de programas estruturantes do então novo Estado da Federação. Atuou fortemente no reequilíbrio das contas públicas, criação e ampliação de programas sociais, investimentos em escolas de tempo integral, meio ambiente, além da infraestrutura de transporte e saneamento básico e outras políticas públicas essenciais para a população amapaense. Como governador amazônico, Valdez Góes sempre atuou com forte inserção na agenda internacional e em 2008 foi fundador da GCF, Força Tarefa dos Governadores para Clima e Floresta, organismo que reúne 38 estados subnacionais em cooperação de ações que reduzam as emissões de gases causadores do efeito estufa, financiamento, troca de tecnologia e pesquisa. Em 2019, Valdez Góes foi o primeiro presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, iniciativa conjunta de governadores dos 9 estados que compõem a Amazônia brasileira, para criar e impulsionar o desenvolvimento sustentável, com base em políticas e estratégias comuns. Em 2022, Valdez Góes foi reconduzido à presidência do Consórcio da Amazônia Legal por decisão unânime da Assembleia Geral de Governadores, período em que fortaleceu a mobilização dos estados em torno de programas âncora do consórcio, entre eles o Programa Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas na Amazônia Legal, Programa Regional de Bioeconomia e Cadeias Produtivas de Baixo Carbono e o Programa de Estruturação do Mercado de Ativos Ambientais da Amazônia. À frente da presidência do consórcio, promoveu uma significativa inovação no formato de participação dos estados amazônicos na agenda internacional, com culminância na Conferência das Partes das Nações Unidas, COP27, no Egito, onde os estados membros do consórcio, pela primeira vez, se reuniram em espaço próprio, o Hub da Amazônia Legal, compondo um ambiente de forte articulação e protagonismo da Amazônia brasileira. O consórcio mobilizou a participação de mais de 100 organizações, entre interlocutores, parceiros e patrocinadores, com a realização de 40 painéis temáticos sobre as políticas para um desenvolvimento de baixas emissões de gases do efeito estufa, visando contribuir para a segurança climática e a transição para uma economia verde amazônica.
E neste momento assina o termo de transição de cargo o ministro de Estado da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Por gentileza, ministro. Assinado o termo de transição de cargo. E agora, senhoras e senhores, fará o seu pronunciamento o ministro de Estado da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Muito bem. Boa tarde, inicialmente, a todos e todas. Agradecer ao bom Deus sempre pela proteção e direção diária. Cumprimentar todos os governadores e governadoras presentes, né, em nome do governador Clécio Luiz, que está chegando nesse ambiente, é governador do Amapá. Teve um pequeno atraso aí na questão do voo, mas o faço o cumprimento, porque é o meu estado de origem. Então, em nome dele, em nome do Brandão, do Maranhão, quero cumprimentar todos os colegas governadores e governadoras. Cumprimentar carinhosamente os parlamentares aqui presentes, senadores e deputados, em nome do nosso querido senador Davi Alcolumbre, em nome do presidente do União Brasil, Luciano Bivar. Sintam-se todos e todas cumprimentados. Cumprimentar as demais autoridades que prestigiam essa solenidade, em nome da Procuradora-Geral do Ministério Público do Amapá, doutora Ivana Sei. Peço que todos sintam-se cumprimentados. Cumprimentar as autoridades religiosas de todas as denominações religiosas, em nome do pastor Iaci Pelaz, que já fez a oração inicial aqui. Meus cumprimentos aos servidores e servidoras públicas, em especial a equipe do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E aqui abrir um parênteses e agradecer carinhosamente o acolhimento. Viu? Desde ontem eu estou visitando os departamentos, as diretorias, as secretarias, nos 2 prédios, e muito obrigado pelo acolhimento, pela empatia de vocês. Tá? Que Deus os abençoe sempre. Obrigado. Saúdo os meus amigos e minhas amigas do Amapá e do Brasil, a minha família, e em nome da minha amada esposa Marília, minha filha Luna e meu irmão Chico, sempre presentes em minha vida. Então, todos os meus amigos e amigas do Amapá e do Brasil, sintam-se cumprimentados e saudados em nome da minha esposa Marília, da Luna, minha filha, e do Chico. Senhoras e senhores, quero iniciar minhas palavras falando da minha origem, pois considero que ela, em especial, é que me credencia para a missão que o presidente Lula me delegou. Missão que recebo com humildade e enorme senso de responsabilidade. Nasci numa pequena comunidade das ilhas do estado do Pará, o mais novo dos 16 filhos da minha mãe Isaura e do meu pai Otacílio, Davi. Ainda criança, com 2 anos, perdi meu pai, vítima de tétano. Doença que se tornou fatal naquela época por conta da falta de acesso a serviços de saúde pública na ilha que vivíamos. Só conheci escola aos 10 anos de idade, quando fui morar em Macapá com minha família. Aos 18 anos, fui para o colégio interno.
no Pará, Castanhal, e 3 anos depois me formei como técnico agrícola. Então voltei ao Amapá e iniciei minha vida profissional. Na minha trajetória pessoal, experimentei as dificuldades de viver em uma região distante dos grandes centros econômicos e políticos do Brasil. Muitas vezes, abandonado à própria sorte e de onde as pessoas precisam sair em busca de uma vida melhor. A necessidade de enfrentar e mudar a realidade me levou à vida pública. Inicialmente no movimento estudantil, depois como servidor público na extensão rural, me juntando às lutas dos homens e mulheres do campo do meu querido Amapá, base que me proporcionou ser eleito 2 vezes para deputado estadual e eleito governador por 4 mandatos. Como governador amapaense, trabalhei incansavelmente para romper o isolamento do meu estado, seja fortalecendo as relações com a nossa bancada federal, nesse caso destaco sob a liderança do senador Davi, seja através do estreitamento das relações com os demais governadores da Amazônia, inicialmente através do Fórum de Governadores da região, mais tarde transformando este fórum no Consórcio Interestadual Sustentável da Amazônia Legal. Nosso consórcio, de sua parte, estabeleceu promissoras relações com os consórcios do Nordeste e do Centro-Oeste. É isso, Brandão? Nosso querido Brandão. Também irmanados pela necessidade de superar as barreiras que limitam seu desenvolvimento e bem-estar de seus cidadãos e cidadãs. Alianças que hoje são reconhecidas internacionalmente, como comprova o Fundo Multidoadores que lançamos com a ONU na COP27, para a captação de recursos em prol do desenvolvimento da Amazônia brasileira. Outra importante ação de integração, de qual participei como fundador, foi o GCF, Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta, que reúne 38 estados subnacionais para a cooperação visando redução das emissões de gases de efeito estufa, financiamento, troca de tecnologia e pesquisa. Todas essas bem-sucedidas experiências fortalecem a minha convicção de que é possível, com determinação política e esforço institucional, superar dificuldades e promover integração e desenvolvimento equilibrado em nosso país. É com essa convicção que assumo a missão de conduzir o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O sucesso anterior do governo Lula, quando os problemas históricos de desigualdades sociais brasileiras foram enfrentados com absoluta prioridade e com êxito evidente, enchem nosso povo de esperança quanto ao futuro. De minha parte, como ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, dedicarei meus melhores esforços para ajudar no projeto de tornar o Brasil um país mais justo e desenvolvido. Sei que não será uma missão fácil. Herdamos um país que foi desgovernado nos últimos anos, com agravamento das desigualdades regionais e consequente aumento da pobreza e da fome no país. As conquistas do nosso povo alcançou nos governos de Lula, que o nosso povo alcançou nos governos de Lula, sofreram retrocesso nos anos recentes. Os indicadores de desenvolvimento humano no Brasil caíram a níveis que nos envergonham. De certa forma, o trato do governo anterior acarretou em problemas severos também para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que sofreu drástica redução nos seus recursos orçamentários destinado ao cumprimento de suas atribuições institucionais.
O diagnóstico recebido do Gabinete de Transição de Governo evidencia a situação crítica que enfrentamos. Especificamente em relação ao MDR, o diagnóstico apontou um esvaziamento do Ministério em recursos e estrutura. Felizmente, e aí me dirijo aos deputados federais e senadores, senador Davi, contando com a sensibilidade política do Congresso Nacional, e ali está o nosso relator, está sendo possível resolver essa situação com a revisão da proposta orçamentária inicialmente encaminhada pelo Executivo. Essa recomposição foi mesmo fundamental, pois temos uma missão de grande monta a realizar. Uma delas será a da proteção e defesa civil e de gestão de riscos e desastres. Um desafio agravado pelas mudanças climáticas e que demandará um esforço concentrado para garantir o efetivo amparo ao povo brasileiro de norte a sul do Brasil. Enchentes, seca, ou mesmo episódios como o apagão ocorrido no Amapá em 2020, enquanto eu governava o Estado, demandam maior esforço e maior disponibilidade orçamentária, um dos destaques apontado pela relatoria final da equipe de transição. Não há o que barganhar nessa área. O socorro à população sempre terá prioridade máxima e, logicamente, compromisso histórico do presidente da República, Lula. Buscaremos ainda, no MDR, otimizar os acessos aos fundos constitucionais, também de desenvolvimento e de investimentos, instrumentos fundamentais para financiar a integração e o desenvolvimento regional em nosso país. Importante também valorizar os 8 conselhos e a Câmara de Políticas de Integração Nacional, para que, em conjunto com os estados e municípios, retomar obras prioritárias para a economia e, principalmente, para a população. Vamos fortalecer a atuação das autarquias, não precisamos citá-las aqui, e também da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Nossa atuação será pautada na eficiência e transparência, sem desperdício, aplicando os recursos públicos em busca de resultados sociais concretos para a promoção da integração nacional e desenvolvimento regional sustentável. Como reiteradas vezes o presidente Lula tem afirmado, é possível governar este país com a mais ampla participação social, incluindo os trabalhadores e os mais pobres no orçamento e nas decisões do governo. É dessa forma que vamos, no Ministério do Desenvolvimento Regional e Integração, dar a nossa contribuição para o compromisso presidencial de enfrentar a insegurança alimentar e o crescimento da pobreza extrema, reduzindo assim as desigualdades regionais. É assim que pretendo ajudar este governo a promover a união dos brasileiros e retomar a construção de uma nação próspera e feliz. Essa é a nossa missão, meu caro senador Davi, meu caro Renan Calheiros, do Ministério da Integração, à frente dele, e do Desenvolvimento Regional, e para cumpri-la de forma integral, já estamos trabalhando intensamente. Que Deus nos guie e ilumine. Viva o povo do Amapá, viva o povo da Amazônia, viva o povo brasileiro, viva os brasileiros. Muito obrigado. E neste momento todos são convidados para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino do Estado do Amapá.
Creia, povo destemido, deste rincão brasileiro, seja sempre o teu grito partido, de leal coração altaneiro, salve rico torrão do Amapá, solo fértil de imenso tesouro, os teus filhos alegres confiam num futuro repleto de louros. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hão de ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Se o momento chegar algum dia de morrer pelo nosso Brasil, hão de ver deste povo a porfia pelejar neste céu cor de anil. Podem se sentar, por gentileza. Senhoras e senhores, esta cerimônia está encerrada. E neste momento o ministro receberá os cumprimentos e é solicitado que façam uma fila conforme orientação do cerimonial.